Por que será que não tá rolando isso aqui? Afonso entrou, será? YouTube. Boa noite. Afonso tá por aí? Boa noite. Entrei já. Tô me ouvindo? Tá. 7. Tô me ouvindo? Só mandar o link pro pessoal. Tu me ouve, Afonso? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? 2, 3, 5. Fica faltando o grupo 6. Vocês estão me ouvindo? Sim, o áudio tá ok. Ah, beleza. Boa noite a todo mundo. Acho que melhora um pouquinho a iluminação. Valber, nós já estamos no ar, com som, que lá no YouTube já aparece, né? Já sim, ué. Vou perguntar no WhatsApp. Peraí, que a gente já começa. Acho que a gente consegue começar. Só preciso que o Valber me confirme se a gente está no ar. Ou então que a galera me confirme que a gente está no ar, inclusive. Se já estiver rolando. Sim ou não. Pronto. Gente, boa noite, boa noite. Já temos aqui 20 e tantas pessoas online. Essa é a nossa quarta aula do preparatório e é a segunda aula de História do Maranhão, né? Mais uma aula com o Afonso. O Afonso, como eu já disse antes, é um dos professores que produziu material lá para aquela série do Maranhês, que foi uma série que a gente produziu para o concurso da CEMED, que foi o concurso da Secretaria de Educação de São Luís, e o Afonso é um desses professores que produziu algumas daquelas pílulas, alguns daqueles podcasts que estão disponíveis lá no podcast. E aí a gente vai começar mais essa aula que, infelizmente, nessa aula eu não vou conseguir estar presente, porque o argumento vai tocar já já. Então, eu vou dar só essa boa noite aqui para Afonso, para vocês, e vou correr para tocar esse pagode, para pagar as contas. Mas depois eu assisto também, as aulas todas eu faço questão de assistir, porque estamos todo mundo aprendendo, né? E precisando. Afonso, meu irmão, obrigado de novo por essa. A ideia é que a gente faça um ciclo de aulas de História do Maranhão, depois um ciclo de aulas de português, e vá fazendo vários ciclos de aulas até esses editais finalmente saírem, a gente poder organizar melhor, né? O cronograma de aulas de acordo com o que for o conteúdo programático exigido nos editais, porque por enquanto a gente fica meio que supondo, né? A gente só vai saber de fato quando os editais forem lançados. Então, gente, aproveitem o máximo possível. O Valber vai ficar por aqui, então vai ficar mediando o que houver de interações, perguntas, enfim, indicações no chat. O Valber passa aqui para o Meet, para o Afonso. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Afonso. Uma boa aula para a gente, que depois eu vou revisar e vou assistir a aula. Afonso, obrigado, meu irmão. Boa noite, tá? Boa noite, pessoal. Bom aqui reencontrar vocês novamente. Agradecer novamente o Wesley pela parceria, pelo convite.
nessa nossa segunda semana aí de aula sobre história do Maranhão. E por mais que não, como o Wesley tocou num ponto importante, que é a questão do edital, né? E aí, por mais que o edital ainda não tenha saído, né, essas temáticas elas são fundamentais aí, não só especificamente para o concurso da SEDUC, a gente sabe também que várias outras bancas, vários outros concursos locais, eles estão abordando também a parte de história do Maranhão, eventualmente também alguém que queira aí também fazer o vestibular, voltar, por exemplo, para o EMA, então é uma temática que a gente vai abordando aí, que tem essas diversas utilidades, né? O material deve estar aparecendo para vocês aí na tela, vou acompanhar aqui do meu tablet também um chat, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma intervenção, fiquem à vontade, né? Como eu falei também na semana passada, uma aula, quando ela é dialogada, conversada, ela é mais interessante, então é importante também a participação de vocês aqui na nossa aula. Tá? Nós paramos na sexta questão, se eu não me engano, tá? Conversamos no primeiro momento, na semana passada, sobre aspectos gerais do processo de ocupação do território maranhense, principalmente a partir dos elementos ligados à ocupação dos povos europeus, do início da colonização, sobre o que era o período pré-colonial, naquelas primeiras décadas ali que vão de 1500 a 1530, e também sobre o movimento de ocupação mais efetivo a partir das capitanias hereditárias, e se tratando especificamente de Maranhão, né, que é o foco aqui da nossa abordagem, é falar de história do Maranhão, principalmente esse processo colonizador, muito a partir da chegada dos franceses aqui e do processo que levou também à expulsão deles. A sexta questão, ela já vai abordar a dinâmica desse processo colonizador de maneira mais intensa, a partir de um elemento fundamental, que são as frentes de povoamento, né? As frentes de povoamento. E aí, a questão, ela traz algumas afirmações que a gente vai identificar como verdadeiras e falsas, e a partir dos elementos aí presentes em cada afirmação, nós vamos conversando sobre aquilo que tem relação com o processo colonizador. A primeira questão, ela fala, a sexta, na verdade, né, sobre o longo processo de ocupação territorial maranhense no período colonial, é possível afirmar que, quando eles estão falando no período colonial, e se tratando de Maranhão, muito a partir da segunda metade do século XVI, e aí o período colonial vai até o contexto da independência do Brasil e início do século XIX. Então, esse processo colonizador ele se dá de maneira mais intensa a partir dos séculos XVII e XVIII, não só especificamente no território maranhense, mas também durante todo esse espaço aí da colonização da América Portuguesa. A primeira afirmação diz: esse processo de ocupação do território maranhense ele ocorreu a partir da preponderância da livre iniciativa privada, sem a participação do Estado, na forma e intensidade, né? Forma e intensidade de ocupação, preponderando o consenso estabelecido a partir do acordo entre Estado e colonos, né? O processo colonizador ele tem uma espécie de diversidade. Existiram movimentos expedicionários privados, né? Outros capitaneados pela coroa portuguesa. Então, falar que esse movimento ele foi preponderantemente de iniciativa privada, ele até faz sentido, né? Vamos levando em consideração que existe uma dinâmica de povoamento do interior do Maranhão a partir das chamadas frentes de povoamento. Eu queria mostrar para vocês novamente, aproveitando aqui o material do slide, né, que eu também encaminhei para vocês, acho que o Wesley encaminhou também para vocês, o material do slide, espero que apareça aí. Nós temos um mapa que mostra esse processo das frentes de povoamento, tá? Tá aparecendo aí para vocês, turma? Aqui nós temos as frentes de ocupação do território maranhense. Nós temos aqui a legenda de vermelho, que mostra essa frente litorânea, que é o processo primeiro, né, o primeiro que aconteceu ali a partir da chegada dos portugueses, dos franceses, holandeses, eles vêm, obviamente, pelo Oceano Atlântico. Então, aqui você vê esse processo de ocupação começando pela parte norte do que hoje é o estado do Maranhão, né? E que naquela época chamavam de Capitania do Maranhão. E depois de estado colonial do Maranhão do Grão-Pará e Maranhão, Maranhão do Grão-Pará, né? Dependendo da nomenclatura. Então, aqui você percebe o processo de ocupação nessa primeira faixa, que é pelo litoral. Nós temos
com a faixa azul à frente dos migrantes da seca, que vem aqui pela região do Piauí, né? Adentra essa parte central do território, e a frente verde, né, que é a frente da pecuária, né, mais ao centro-sul do estado, né? Algumas questões, elas abordam, de maneira geral, duas grandes frentes de povoamento, né? A do litoral e a do centro-sul, né? Aqui nesse mapa, você tem um material mais detalhado, né? A Camila está perguntando se tem como reenviar novamente o material no grupo. Tá? Eu não estou nesse grupo, né, Camila? Mas aí talvez o Wesley e o Valber encaminhem para vocês aí, ou os colegas que já receberam material. Tá? Encaminhei já para o Wesley na semana passada. Aí alguém encaminha aí para vocês, tá certo? Professor, licença. Posso mandar um Pode oi para o falar. senhor no WhatsApp e o senhor me enviar e eu coloco no grupo? Posso. Pode ser assim? Posso. Beleza. Vamos lá. Eu vou encaminhar não só o material do mapa, mas também o material dessas questões que nós estamos trabalhando nessa semana. Então, de maneira geral, as frentes de povoamento do Estado, né, elas constituem essas três frentes aí. Em algumas questões eles falam de duas, porque eles vão considerar que essa parte azul e verde é uma frente só, e aí eles chamam de frente de povoamento do centro-sul do Estado. Já encaminhei aqui para o Val, ele vai encaminhar aí no grupo de vocês material de questões. Esse material tem a parte teórica, alguns mapas que falam sobre esse processo colonizador maranhense, tá? Mas acho que o grande erro da questão não é nem falar sobre a iniciativa privada, porque alguns movimentos migratórios para o centro-sul do Maranhão, né, e também na parte norte do estado, eles foram de iniciativa privada também. Mas eu acho que o grande erro aqui, na verdade, é falar de preponderar um consenso, né? Na verdade, todo o processo colonizador, todo o processo de ocupação de território com viés colonial, turma, ele vai ser um processo marcado por exploração, por violência, por ocupação de territórios de comunidades indígenas. Então, não vai haver aqui um consenso. Na verdade, o processo colonizador, no caso, não especificamente do Maranhão, mas também do Brasil, de toda a América, é um processo baseado no conflito. Então, falar de consenso aqui passa a ideia de que existiu um movimento harmônico, tanto por parte da coroa portuguesa, como por parte dos jesuítas, como por parte dos próprios colonos, que fazem parte do que a gente chama dessa livre iniciativa privada, como também das comunidades indígenas que aqui viviam. Então, acho que o grande erro aqui da alternativa é apontar essa questão de um processo colonizador baseado no consenso, né? Não existe, não prepondera consenso aqui, né? Prepondera conflito. Colonização é exploração, é dominação. Colonização é conflito, acima de tudo. Deu para entender? A segunda afirmação: o território extenso era de fácil acesso e não exigiu grandes esforços e investimentos continuados para vencer as barreiras naturais. Se hoje o território maranhense é um território extenso, né, com importantes regiões, né, imagina a ocupação desse imenso território lá no início do século XVI. Falar que esse território era de fácil acesso está errado. Esse território era um território de difícil acesso. Não era um território de fácil acesso. Uma outra questão muito importante também, tá? Conversamos um pouco sobre isso na primeira aula. Um dos fatores que dificultou o início da colonização na região do Maranhão foi a questão geográfica, o desconhecimento geográfico do território, a questão do desconhecimento náutico de navegar no litoral maranhense e, principalmente, ser uma região de difícil acesso, né? Os europeus eles não tinham um alto grau de conhecimento da região. Na verdade, as primeiras décadas de ocupação vão ser marcadas pelo reconhecimento do território, mas esse reconhecimento ele é bem limitado, tá? Fora o processo de resistência de algumas comunidades indígenas a esse movimento colonizador. Tanto é que eu falei na primeira afirmação que não vai preponderar aqui, né, galera? Não vai preponderar o consenso.
O movimento colonizador é baseado em conflito. Então, o erro da segunda afirmação é falar que esse território maranhense era um território de fácil acesso. Não era. Né? Um litoral que tinha uma navegação perigosa, né? Uma região de mata fechada. Então, eles desconheciam, né, a geografia do território. Então, isso foi um processo que dificultou muito o início dessa colonização. Tá? Então, o erro aí da afirmação 2 é falar que eles facilmente enfrentaram essas barreiras naturais. Essas barreiras naturais foram muito difíceis naquele momento. Elas foram obstáculos importantes dentro desse movimento colonizador do Maranhão. Beleza? A afirmação 3. A ocupação do território maranhense obedeceu dois vetores iniciais. Olha aqui o que eu estava falando para vocês na hora que eu estava mostrando o mapa. Esse mapa aqui, ele traz uma perspectiva mais detalhada, né? Ele traz aqui 3 frentes, né? Mas muitas questões de história do Maranhão, principalmente as mais antigas, elas vão englobar tanto essa parte verde como essa parte azul como uma única frente interiorana, onde eles compreendem a frente dos migrantes da seca e da pecuária, né? Aqueles que vêm do região do Piauí, do Ceará, pela parte do centro-sul do estado do Maranhão. Então, quando a afirmação 3 fala que obedeceu 2 vetores iniciais de ocupação, quais são esses vetores iniciais de ocupação? É a frente litorânea, de maneira correta, e a frente da pecuária, oriunda do centro-sul do estado. Tá? Então, eles estão falando de frentes de povoamento mais ligadas aos contextos da transição do século XVI para o século XVII. Né? Essa frente dos migrantes da seca, que está aqui de azul, ela é uma frente que se configura dentro desse movimento já de expansão da pecuária no interior. Entendeu? Então, por isso, aqui é o exemplo clássico de uma questão que mostra 2 frentes de povoamento, né? A frente litorânea e a frente pecuária, né? Oriunda do centro-sul do estado. E aí, o movimento de ocupação do litoral, pessoal, anotem aí, tomem nota. Esse processo de ocupação do litoral ele vai ser fundamentado principalmente nas atividades da lavoura, pequena lavoura, depois tem a implementação da cana-de-açúcar, principalmente atividades agrícolas extrativistas, enquanto que nessa frente do centro-sul, a parte mais interiorana, que vocês vão encontrar um termo muito frequente, que é o termo sertão. Né? Geralmente, nesse processo de constituição da colonização, eles falam de litoral ou sertão, sertão interior. Né? Então, predomina na parte interiorana a atividade da pecuária. Quando eu falo que predomina, significa que ela é a principal. Tá? Obviamente que no interior eles também praticavam agricultura, mas vai predominar a pecuária. Muito pelo fato que depois a coroa portuguesa vai implementando legislações que vão proibindo a criação de gado próximo aos engenhos de açúcar. Né? Então, isso vai ser um empecilho muito grande. Beleza? Então, essa afirmação 3 ela é uma afirmação correta. A afirmação 4. A ocupação foi de caráter comercial e predatório dos recursos naturais. Se é uma frente de povoamento e colonização, é óbvio que vai ter a questão comercial aqui. O interesse de migrar para o interior do Maranhão tem a ver principalmente com uma necessidade que é comercial e econômica. Não existe colonização sem motivações e objetivos econômicos. Claro que dentro de um processo colonizador mais amplo, você tem a imposição cultural, você tem a imposição religiosa, como, por exemplo, a catequização dos indígenas com os jesuítas, mas o primeiro fator que leva os europeus a se deslocarem para diferentes continentes do mundo é a questão comercial e econômica. Então, a ocupação, seja ela pelo litoral, seja ela pelo centro-sul do estado, ela é uma ocupação, turma, com viés comercial, para atender uma necessidade comercial. Não só dos europeus, mas também dos próprios colonos que viviam em diferentes capitanias. Então, esse processo migratório de deslocamento ele vai atender principalmente a necessidade comercial. Outro ponto importante que também está correto aqui na afirmação 4, né? Um movimento predatório de recursos naturais. Lembra que falamos na semana passada que as primeiras atividades implementadas pelos portugueses aqui, até mesmo pelos franceses naquele curto período de ocupação, eram atividades ligadas ao extrativismo, à caça, à pesca, à coleta e também à pequena lavoura. Então, isso, principalmente no que se refere à caça
e a coleta são atividades predatórias dos recursos naturais. Então, a atividade extrativista também se inclui nesse movimento. Interesse comercial e exercício predatório dos recursos naturais. Baixa monetarização. O que essa frase quer dizer para vocês? Que no início do processo de ocupação do território maranhense, você vai ter uma baixa circulação de moedas, ou seja, são atividades econômicas de pouco valor agregado. Então, quando você fala de extrativismo, de pequena lavoura agrícola, de caça, pesca, coleta, de explorar esses recursos naturais de forma predatória, você está falando de atividades econômicas muito mais voltadas para a prática da subsistência. E atividades econômicas de subsistência, elas não têm o mesmo valor comercial e econômico, por exemplo, da agroindústria da cana-de-açúcar, da mineração, né, do café que você vai ver depois, do tabaco, do algodão, que são atividades mais lucrativas, né, que geram um valor agregado econômico muito maior. Então, nesses primeiros séculos de ocupação do território maranhense, dentro desse processo colonizador, vocês vão ver inicialmente a região do Maranhão sendo uma região economicamente frágil, né, de baixa circulação de dinheiro, por conta dessas atividades econômicas muito voltadas principalmente para a subsistência das comunidades, tá? Então, quando eles falam de baixa monetarização, também inclui, olha aqui, ó, pouca agregação de valor às exportações. Então, basicamente, produtos extraídos da natureza, né, que não eram açúcar, e também não é a questão da mineração. Vocês estão falando de produtos que não, a gente está falando de produtos que não têm um grande valor de exportação. Então, esses produtos naturais que circulavam aqui, a mandioca, a questão do feijão, do arroz, não tinham pouco valor para exportação para outras regiões. Então, essas são características de como era a economia no início desse processo colonizador. Então, essa quarta afirmação também é uma afirmação verdadeira. A quinta afirmação, São Luís se tornou polo centralizador frágil. O que é um polo centralizador frágil? São Luís era a principal vila da capitania. E economicamente, por estas características aqui da afirmação 4, caráter comercial, a questão predatória, a baixa monetarização, pouco valor agregado, isso deu a São Luís um caráter de polo centralizador frágil, ou seja, economicamente São Luís era um centro comercial limitado e que vivia de forma muito isolada com o restante do território da capitania. Se até hoje, em 2026, muita gente entende e compreende que São Luís é uma capital isolada do resto do estado do Maranhão, em vários aspectos, imagina isso no século XVI, no século XVII. Então, o isolamento de São Luís era muito mais amplo. Então, a capital da capitania do Estado colonial, ela era um polo centralizador frágil, porque não existia essa conexão comercial com outras regiões da província, da capitania, melhor dizendo. Aí eles continuam falando, na afirmação 5, o conjunto dos novos investimentos, ao longo do período colonial, não fortaleceu São Luís como em outras áreas, né? Então, quando eles falam de conjunto de novos investimentos, foram atividades econômicas que foram implementadas depois. Então, na verdade, São Luís e a capitania do Maranhão, né, o estado colonial do Maranhão do Pará, viveu até ali o final do século XVIII, até as vésperas da independência, ciclos, ou melhor dizendo, surtos de crescimento econômico. Então, vocês vão ver em dois momentos diferentes surtos de crescimento econômicos ligados à produção algodoeira, à produção do arroz. Né? Você tem um movimento já no contexto da independência no século XIX, na transição do século XIX para o início do século XX, de surgimento de um polo industrial na capital. Então, mas aqui a questão está falando especificamente da perspectiva colonial. Então, esse conjunto de investimentos que foram implementados em São Luís não deu a São Luís esse salto econômico, como, por exemplo, em outras capitanias, como Pernambuco, como Bahia, São Vicente, até a própria região de Minas Gerais, com a mineração depois, e o Rio de Janeiro, que passou, a partir do século XVIII, a ser capital do Estado colonial. Tá? Então, essa afirmação também sobre São Luís, na quinta frase, aí, é uma afirmação verdadeira. Tá? Então, diante disso, as duas primeiras
elas estão aqui corretas, né? Até mudar aqui a cor, né? Da primeira não prepondera o consenso, na segunda está errada porque fala que é de fácil acesso, e aí vem outro ponto importante, né? A opção correta, a letra D, né? As afirmações 3, 4 e 5, elas são as afirmações corretas. Então, aí atualizem o gabarito de vocês, essa sexta questão. Qualquer dúvida aí, eu estou aqui de olho no chat, podem falar, podem participar. Um abraço aí, Diego Sucesso, boa noite, o Fera da Geografia, né? Prestigiando aí o nosso trabalho. Sétima questão. Tem uma citação de Manuel Beckmann, e aí ele fala: não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios, né? Uma frase de Manuel Beckmann, um dos líderes da famosa Revolta de Beckmann, um dos temas mais frequentes dentro do contexto de história do Maranhão, né? Tema aí que a gente estuda ainda na escola, é um dos poucos temas que estão inseridos, por exemplo, nos materiais didáticos mais conhecidos que são trabalhados, por exemplo, no ensino médio. Então, você vê poucas temáticas de história do Maranhão inseridas no que se compreende de história do Brasil. Então, basicamente, o que se tem de referência a São Luís, ao Maranhão, do ponto de vista histórico, nesses materiais que estão trabalhados em livros didáticos das escolas, basicamente abordam a revolta de Beckmann e também a balaiada e o processo de adesão à independência. Então, todos os outros movimentos históricos que aconteceram aqui no Estado, a gente vai estudar aqui para além do que é habitual nas escolas, né, nos cursos preparatórios. Outro ponto importante, aproveitando a sétima questão para falar sobre a revolta de Beckmann, e aí eu volto também para o material teórico, para quem teve acesso aí ao material, eu encaminhei para o Valber, agora ele passou para vocês. Tem uma parte do material que fala especificamente sobre a revolta, tá aqui, ó, então vamos refletir um pouco sobre as características mais importantes da revolta de Beckmann, tá? Primeira informação importante, tá, pessoal? Essa revolta aconteceu em 1684. Então, estamos falando aqui do século XVII, do final do século XVII no Maranhão, né? A gente está falando do auge do processo colonizador, né? Não só no Maranhão, mas em toda a América Portuguesa. Primeira informação importante sobre a revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann estava inserida num contexto histórico da transição do século XVII para o século XVIII, em que vai eclodir no território brasileiro, na América Portuguesa, melhor dizendo, uma série de revoltas, né? Você tem a revolta de Beckmann, você tem a aclamação de Amador Bueno em São Paulo, você tem a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, também em Minas Gerais você tem a revolta de Vila Rica, posteriormente uma das revoltas mais conhecidas, que é a Conjuração Mineira. Você pula para a Bahia, tem a Conjuração Baiana, em Pernambuco tem a Guerra dos Emboabas. Então, essas revoltas que aconteceram no contexto da colonização, elas são revoltas divididas em duas categorias, né? As chamadas revoltas nativistas, e uma delas é a revolta de Beckmann, e as revoltas separatistas, que eram revoltas que defendiam a separação daquelas áreas, ou seja, a independência, o fim da colonização, tá? Mas essas revoltas separatistas, elas não queriam a independência de todo o Brasil. Novamente eu falo para vocês, estamos falando do final do século XVII, século XVIII, então não existia ainda a construção de uma identidade nacional brasileira. A identidade nacional brasileira é construída após a independência, praticamente. Então você tinha uma questão de identidade regional. As pessoas se identificavam como maranhenses, baianos, piauienses, pernambucanos. Então muitas dessas revoltas, elas vão ter um caráter político regional. Você não vai ver nenhuma dessas revoltas que eu citei, e uma delas é a revolta de Beckmann, a intenção de independência de todo o território brasileiro, como a gente compreende hoje. Até porque, nessa época, o território brasileiro não tinha a dimensão também que tinha hoje. Então, esses são aspectos importantes. Então, dentro dessas revoltas coloniais, vocês vão ter dois tipos de revoltas: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. A revolta de Beckmann se inclui dentro dessas revoltas nativistas. Afonso, o que é uma revolta nativista? Uma revolta nativista, ela é uma revolta que vai buscar maior autonomia comercial, ela vai contestar o monopólio comercial, só que ela não vai defender a independência da região.
Então, os irmãos Beckman e outros membros da elite colonial maranhense, dessa elite colonial ligada a essa classe dominante que está aqui liderando e protagonizando esse processo colonizador, os irmãos Beckman eram colonos, né? Senhores de escravos, senhores de engenho. Então, eles pertenciam ao que a gente chama de elite colonial, que eram as classes dominantes dentro desse processo colonizador. Então, os irmãos Beckman e os membros da elite que participaram desse movimento, eles não queriam a independência do Maranhão. Eles não queriam romper de maneira definitiva as ligações políticas e o processo de colonização com Portugal. Na verdade, eles queriam maior liberdade comercial, um aspecto comum a todas essas revoltas, sejam elas nativistas ou separatistas. Um aspecto comum, todas elas vão reagir à alta carga tributária, né, à alta cobrança de impostos. A coroa portuguesa precisava melhorar a sua atividade econômica, e a forma mais prática de fazer isso, naquele momento, era aumentar a carga de impostos sobre a elite colonial. Então, isso vai ser um fator motivador de várias revoltas, essa alta carga tributária. Então, nesse momento, os irmãos Beckman vão liderar essa insurreição, esse movimento, por isso que ela tem essas duas características, olha aqui, ó. Ela é uma revolta nativista, ou seja, uma revolta que ela vai buscar maior autonomia comercial, ela vai criticar o fim do monopólio, ela vai criticar algumas práticas corruptas da companhia de comércio, mas em nenhum momento eles desejavam a independência do Maranhão ou a separação política em definitivo do Brasil. Então, se cair para vocês uma questão sobre revolta de Beckman, falando que os irmãos Beckman lutavam pela independência, queriam fundar uma república no Maranhão, né? Totalmente errado. Eles queriam romper com o monopólio comercial, ter maior liberdade de comércio, reduzir os impostos, ter uma maior influência sobre a mão de obra escrava africana e indígena. Então, esses são os fatores principais. Diferente da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, que são revoltas de caráter separatista. O movimento lá, que tem a figura de Tiradentes em Minas Gerais, ele sim era um movimento que queria fundar uma república naquela região de Minas Gerais. E a Conjuração Baiana, né, também conhecida popularmente como Revolta dos Alfaiates, ela foi uma conjuração, ela foi uma insurreição liderada por negros, libertos e escravizados, trabalhadores pobres. Então, na Bahia, você tinha um caráter separatista, mas eles desejavam, né, como eles falavam à época, fundar uma república baiense, né, naquela região, e não a independência de todo o Brasil. Então, a primeira característica, o primeiro aspecto importante que vocês precisam compreender sobre a revolta de Beckman é que ela é uma revolta de caráter nativista e elitista. Afonso, que é uma revolta elitista, pessoal, liderada e capitaneada por membros da elite colonial. Vocês não vão ter aqui no movimento da revolta de Beckman a participação e protagonismo de trabalhadores pobres, de escravizados, né? Isso vocês vão ver de maneira mais presente na revolta na Balaiada no século XIX, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Mas aqui na revolta de Beckman é um movimento de insatisfação da elite colonial, tá? Segundo ponto importante, para muitos historiadores, para a historiografia, a revolta de Beckman é considerada a primeira grande insurreição da história do Brasil a questionar a ideia colonial. Quando eu falo de questionar a ideia colonial, é diferente de defender a independência ou a fundação de uma república aqui no Maranhão. Quando eles falam de questionar a ideia colonial, é de reclamar dessa falta de liberdade comercial, dessa alta carga de impostos, né, da pouca presença de mão de obra africana para trabalhar nos engenhos, nas fazendas. Então, esses elementos configuram o que se chama de questionar a ideia colonial. Fatores que vão motivar o início do conflito, né, o início da insurreição, da revolta, né? Coloquei aqui de maneira bem específica no material para vocês. As principais motivações. O que levou os irmãos Beckman e outros membros da elite colonial, né, a organizarem essa revolta, essa insurreição? O primeiro tem a ver com a relação ligada às autoridades locais. E aí eles sugerem, por exemplo, abusos cometidos pelos jesuítas, autoridades locais, o sistema de monopólio, né? O que é o sistema de monopólio? No século XVII, se estabelecia uma relação colonial baseada no chamado monopólio comercial, alguns vão chamar de pacto colonial, que, na verdade, era a única
relação comercial possível, porque ela era imposta por Portugal, pela coroa portuguesa. Então, as elites coloniais de todas as capitanias naquela época, elas só poderiam comprar e vender produtos para Portugal ou para as companhias de comércio que pertencessem a Portugal. Então, eles ficavam privados de poder comercializar com outros países, com outras companhias de comércio de outras regiões. Então, esse monopólio era um fator que incomodava muito as elites coloniais e, principalmente, né, falando de Maranhão, os irmãos Beckman e os membros que ali também participaram junto do movimento. Tá? Outra questão importante era a precariedade dos serviços prestados pela Companhia de Comércio, né, a Companhia de Comércio do Maranhão, né, que pertencia à coroa portuguesa, a comerciantes portugueses. Essa companhia de comércio, né, havia chegado num acordo de enviar de 500 a 600 escravizados anualmente, africanos escravizados, para que eles pudessem ser utilizados como mão de obra nas fazendas, nos engenhos, né, nas atividades econômicas locais. Vocês precisam entender uma lógica simples, tá, pessoal? Se tratando de colonização, quanto maior a quantidade de mão de obra escrava, maior o lucro nas atividades econômicas. Então, essa elite colonial maranhense, capitaneada pelos irmãos Beckman, eles queriam uma maior quantidade de africanos escravizados para que eles pudessem, né, fortalecer a economia local. Diante da ausência desses escravizados, né, da quantidade que foi prometida pela Companhia de Comércio, essa elite colonial vai entender a necessidade de escravizar os nativos. Né? Quem são os nativos? São os indígenas. Então, aí você vai ter um outro conflito agora. Querer escravizar os indígenas para atividades econômicas comuns, isso vai bater de frente, vai gerar um conflito de interesses com quem? Com os jesuítas. Nós terminamos a nossa aula da semana passada falando sobre isso. A quinta questão, né, a questão que terminamos a aula da semana passada, falava sobre esse conflito. Então, em grande parte da América Portuguesa, prevaleceu essa relação de conflito entre os jesuítas e os colonos em torno da mão de obra indígena. Os jesuítas queriam essas mãos de obras, essas comunidades indígenas, né, queriam os indígenas, melhor dizendo, voltados para o processo de catequização, né, nas aldeias indígenas, né, nas missões jesuíticas, melhor dizendo, aldeias jesuíticas, e os colonos queriam utilizar essa mão de obra nas atividades econômicas comuns, principalmente na lavoura, né? E aí tem esse ponto importante. Outro ponto fundamental, a questão do abastecimento, e eu coloquei aqui corrupção. Corrupção em que sentido? Na verdade, além de ações corruptas no sentido de uma relação de desequilíbrio injusto, eu vou explicar para vocês da maneira mais, tentar ser mais objetivo possível. Como a elite colonial só poderia comprar e vender para a companhia de comércio, a companhia de comércio, se aproveitando do monopólio, de que esses colonos não tinham outra opção, eles vendiam mais caro para os colonos e compravam mais barato dos colonos. E era muito comum também, isso segundo os irmãos Beckman, né, os membros da elite, né, que eles argumentavam, é que constantemente essa companhia de comércio, ela burlava ali, fraudava os pesos e medidas para tentar se beneficiar comercialmente em cima desses colonos. Então, esses fatores são importantes. Eu sempre gosto de explicar nas minhas aulas para falar sobre a revolta de Beckman, que é um conflito baseado em duas frentes, né? Essa elite colonial, ao mesmo tempo, em conflito com os jesuítas, pela questão da mão de obra indígena, e essa elite colonial em conflito com a companhia de comércio, por conta do monopólio, por conta da escassez de mão de obra escrava. Tá? Então, esses são os pontos que fecham aí. Aí fica fácil responder a questão. Só para concluir essa parte teórica, para a gente ir para as questões, como é que vai ser o desfecho do movimento? Temos aqui as lideranças, né, os irmãos Tomás e Manuel Beckman, outros membros da elite colonial, como Jorge Sampaio e Belchior Gonçalves. Essa insurreição gerou uma ação repressiva do governo colonial, né? Deposição, esse movimento vai depor Sá Menezes, que era o governador da província, né? Forma-se ali provisoriamente uma junta governativa, a guarda cívica e uma tentativa frustrada de negociação direta em Portugal, né? Então, o Tomás, ele vai até
Portugal, tentar negociar, e o movimento é reprimido, né, duramente reprimido, com umas diversas revoltas, e alguns líderes são presos e mortos. Então, esse é o desfecho da revolta em si. Mas o que geralmente é cobrado, e que mais cai em vestibular e concurso sobre a revolta de Beckman, são as motivações do conflito e o caráter do conflito. É um caráter nativista e elitista, e as motivações ligadas à questão da mão de obra indígena, à escassez de mão de obra africana, e também ao monopólio da companhia de comércio. Então, esses elementos aí, eles configuram as motivações principais da revolta. Tá? E aí fica fácil responder a questão, né? As questões. Vamos voltar aí para a 7ª questão. Quando na citação, o Manuel Beckmann fala, não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que não dá mais para ele contar com a coroa portuguesa, com a companhia de comércio, ele sim tem que tomar frente do movimento. Duas coisas são necessárias, né, segundo Manuel Beckmann, né, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. O que significa recuperar a mão livre com respeito ao comércio? É romper com o monopólio comercial. Tá? Que eles pudessem comercializar livremente com outras capitanias, com outras áreas coloniais da América ou de outras regiões do mundo, ou com outros países, né, e reinos daquele momento. Então, isso é recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio. E recuperar a mão livre no que diz respeito aos índios, aos indígenas, né, que é a nomenclatura mais correta, é poder escravizá-los, né? Quando eu falo assim, num tom irônico de poder escravizá-los, é porque eles queriam a maior quantidade de mão de obra escrava possível para implementar as atividades econômicas. Entendeu? Então, isso significa aí a intenção do movimento. Então, essa citação que tem é uma curta frase, ela simboliza muito bem as intenções e motivações do movimento. A Vitória Camille perguntou aqui no chat, né? A Companhia de Comércio é dos portugueses, né? Sim, a Companhia de Comércio do Maranhão é vinculada aí à coroa portuguesa, aos comerciantes portugueses, né, melhor dizendo. Então, existia essa relação de monopólio. A elite colonial local, não só no Maranhão, mas em outras capitanias, né, em outras províncias, depois do século XIX, falando especificamente do período colonial, elas tinham esse monopólio, só poderiam comercializar com comerciantes portugueses ou diretamente com empresas vinculadas à coroa portuguesa. Agora, se cair para vocês Companhia das Índias, né, essa aqui era a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Então, ela pertencia a coroa portuguesa, né, aos comerciantes portugueses. Agora, se cair para vocês Companhia das Índias Orientais, né, o termo Índias Orientais é outra coisa para vocês tomarem nota. Em questões sobre colonização, seja do Maranhão ou do Brasil como um todo, cai muito esses termos. Índias Orientais, Índias Ocidentais. Índias Orientais é uma expressão que os europeus utilizavam para se referir ao continente asiático. Então, antes deles chegarem à América, os europeus já há muito tempo comercializavam especiarias no Oriente. Oriente que eles chamavam de Índias. A partir do momento que os europeus passam a colonizar a América no século XVI, eles vão chamar essa região de Índias Ocidentais. E aí vão se destacar duas companhias de comércio importantes que levam esses nomes. A Companhia das Índias Orientais, ou seja, uma companhia de comércio que vai estabelecer relações comerciais no Oriente, na Ásia. A Companhia das Índias Orientais pertencia a comerciantes ingleses. E você vai ter a Companhia das Índias Ocidentais, que pertencia a comerciantes holandeses. Né? Vimos essa parte também no contexto de invasões holandesas no Maranhão, na aula da semana passada. Tá certo? Então, os termos Índias Orientais significa Ásia, Oriente, e Índias Ocidentais, América, né? Essa parte aqui que eles vão chamar de Novo Mundo, naquele contexto da colonização. E aí fica fácil responder a questão. As duas principais reivindicações do líder da revolta que leva o seu nome são: letra A revogação do monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos jesuítas que se opunham à escravidão indígena.
Se tinha duas coisas que os irmãos Beckman e a elite colonial maranhense queriam, eram esses dois fatores aí. O fim do monopólio e a expulsão dos jesuítas. Afonso, quando o movimento acaba, eles não vão conseguir nada disso, eles conseguem a extinção da Companhia de Comércio. Né? Uma das consequências positivas, né, para os membros da revolta foi que eles conseguiram a revogação da Companhia de Comércio, mas eles não conseguiram expulsar os jesuítas do Maranhão e nem das áreas coloniais da América Portuguesa. Né? Os jesuítas permaneceram por muito tempo, né? Eles só são expulsos em definitivo do território brasileiro, né, da América Portuguesa, só lá no século XVIII, no período pombalino, né, quando o Marquês de Pombal vai modificar e vai reformar essa estrutura colonial brasileira. Então, a letra A, ela de cara já traz dois aspectos corretos aqui. A revogação do monopólio da Companhia de Comércio e a expulsão dos jesuítas. Agora, prestem atenção, tá, galera? As duas principais reivindicações é o que os líderes da revolta queriam. Eles só conseguiram uma coisa, que foi a revogação do monopólio. Letra B, a saída dos portugueses do Grão-Pará e Maranhão e a supressão dos aldeamentos indígenas, que monopolizavam as chamadas drogas do sertão. Olha aqui, ó, a letra B tem uma afirmação problemática. Quando eles falam de saída dos portugueses da região, saída significa expulsão definitiva, ou seja, é romper com a ordem colonial. Começamos essa aula falando que a revolta de Beckman ela é uma revolta nativista. A intenção era promover maior liberdade de comércio. A intenção não era acabar com a colonização e nem a independência do Maranhão. E quando eles falam aqui de supressão dos aldeamentos indígenas, eles estão querendo dizer que esses aldeamentos monopolizavam as chamadas drogas do sertão. Na verdade, eram os aldeamentos jesuíticos, né? Somente na parte norte. Mas o principal erro da letra B é esse, né? Eles não queriam a saída definitiva dos portugueses da região do Grão-Pará e Maranhão. Até porque essa elite colonial comercializava muito com os portugueses. Não é que eles queriam romper com Portugal ou deixar de comercializar com os portugueses. Eles queriam continuar comercializando com os portugueses, mas também eles queriam comercializar com outros países, outros reinos ou outras áreas coloniais. Entendeu? Letra C. A repressão ao contrabando estrangeiro, que prejudicava os negócios atacadistas portugueses e a liberdade para importar escravos negros. Esse ponto aqui, de liberdade para importar escravos negros, até faz sentido, porque eles queriam uma maior quantidade de africanos escravizados para trabalhar nas atividades econômicas. Só que o erro aqui é falar que esse movimento visava reprimir o contrabando. O contrabando aqui nunca foi uma questão de primeira necessidade para os membros da revolta. E a questão do contrabando era mais prejudicial à coroa portuguesa do que aos líderes da revolta, caso isso fosse uma motivação, entenderam? E outro elemento importante aqui, o contrabando que prejudicava os atacadistas portugueses. A intenção dos irmãos Beckman, dos outros líderes do movimento, a intenção da revolta não era se preocupar com os lucros atacadistas portugueses. Eles queriam maior autonomia comercial. Letra D. A expulsão dos holandeses do Nordeste, que monopolizavam o comércio de açúcar, e a reedição da Guerra Justa, que proibia a escravidão indígena. Dois erros gritantes aqui na letra D. O primeiro, os holandeses já haviam sido expulsos do Maranhão há muito tempo. Vou voltar para a parte teórica lá do slide, que vocês já receberam esse material. Olha aqui, ó, os holandeses no Maranhão, entre 1641 e 1644. A revolta de Beckman é de 1684.
Então, quando esse movimento acontece no Maranhão, a revolta de Beckman, já tinha 40 anos, no mínimo, que os holandeses já tinham saído do Maranhão. Tá? Então, não tem relação direta aqui. E um outro erro também importante. A guerra justa, na verdade, era uma argumentação para você escravizar os indígenas. O que era a guerra justa na atividade colonial na América? Eles entendiam que os indígenas que resistissem ao processo de catequização, os indígenas que não quisessem aceitar a religião cristã, católica, eles deveriam ser escravizados. Então, a guerra justa era o quê? A guerra justa seria uma guerra, um conflito que forçaria os indígenas a serem escravizados. Todos os indígenas, aleatoriamente? Não. Aqueles que se recusassem ao movimento de imposição religiosa europeu. Então, quando eles falam que a guerra justa proibia a escravidão, está errado. Na verdade, a guerra justa vai ser um fator que muitos colonizadores na América vão utilizar como argumentação para escravizar esses indígenas. Entendeu? Letra E. A revogação do monopólio comercial da metrópole sobre o norte e nordeste da colônia e a proibição para importar escravos. Na verdade, eles queriam a liberdade para importar escravos, negros, né, negros escravizados, melhor dizendo, e eles queriam a revogação do monopólio da Companhia de Comércio no Maranhão, e não em toda a área norte e nordeste. Então, bem aí está o erro da questão, da alternativa, melhor dizendo. Então, o gabarito correto aí é a letra A. As principais reivindicações eram a revogação do monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos jesuítas que se opunham à escravidão indígena. Passando para a questão 8. O senso comum anunciou, durante décadas, a índole pacífica. Olha que frase interessante, eles estão falando de índole pacífica. Índole pacífica do povo brasileiro, ou seja, como se não existissem relações de conflitos ou tensões sociais aqui no Brasil. O senso comum anunciou durante décadas a índole pacífica do povo brasileiro, alegando que teríamos sofrido poucos momentos de revolta. Eu citei no início da aula várias. E aí uma dica para quem está estudando não só a história do Maranhão, como a história do Brasil, de maneira geral, não para a prova da SEDUC ou para outras provas. Existiram 3 grandes momentos na história brasileira onde surgiram várias revoltas. Tá? Nós tivemos, no contexto da revolta de Beckman, mais chamadas revoltas coloniais. Então, existiu no momento da colonização, durante o período colonial, uma série de revoltas. Aí você tem a revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolta de Vila Rica. Essas são as mais conhecidas. Num segundo momento, já no contexto do Império, século XIX, onde o Brasil já é independente, mas ainda é um país regido pela monarquia, né, pelos governos imperiais, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, aquele curto período ali que é o período regencial. De maneira geral, no século XIX vai ter um segundo movimento de revoltas, que são as chamadas revoltas regenciais. Você tem a balaiada, aqui em regiões que compreendem a fronteira ali do Maranhão com Piauí, na região de Caxias, ali proximidades. Você tem lá no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Você tem também na Bahia 2 movimentos, que é a Revolta dos Malês, uma revolta liderada por escravizados muçulmanos, e também na região de Salvador, a Sabinada, um movimento vinculado a grupos populares e também a grupos da elite colonial baiana, e a Cabanagem no Pará. Então, é um segundo movimento de várias revoltas. Aí você vai ter um terceiro movimento, já no contexto da República, naquela época que as pessoas chamavam de República Velha ou Primeira República. Ali você vai ter a revolta da vacina no Rio de Janeiro, você vai ter também o movimento do cangaço no Nordeste, a Guerra de Canudos com a figura de Antônio Conselheiro, o movimento do contestado no sul do Brasil. Então, são importantes revoltas já no contexto republicano. Então, a questão 8, ela está dizendo para vocês o quê? Que existia um senso comum, né, principalmente para quem não estuda a história do Brasil,
de que o brasileiro é um povo pacífico ou que a história do Brasil é marcada por uma índole pacífica, e está errado. A história brasileira é uma história de conflitos, de tensões, o tempo todo. Aí a questão continua. No entanto, somente durante o período colonial foram registrados mais de 60 motins, insurreições, revoltas e rebeliões na América Portuguesa. Um desses movimentos reivindicatórios foi liderado por Manuel Beckmann, a chamada Revolta de Beckmann. E aí vamos marcar a alternativa correta sobre isso. A Revolta de Beckmann, letra A partir do que a gente está estudando aqui, reclamava o fechamento das casas de fundição criadas pelos portugueses na região da mineração. Essa daí, turma, tá certo ou errada? Falar de casa de fundição, mineração, não é no Maranhão. O ciclo da mineração, a presença das casas de fundição, isso acontece na região de Minas Gerais, tá? Então, aqui, ó, o que eram as casas de fundição? Também revisão aí para vocês. As casas de fundição eram locais onde o ouro explorado nas áreas de mineração era levado para essas casas para que eles pudessem ser transformados em barras. Transformados em barras de ouro, parte desse ouro ficava ali como uma espécie de imposto, que era o famoso quinto, né? A quinta parte, ou 20% do ouro explorado, ficava para a coroa portuguesa, e o restante ficava para o dono da área de mineração. Então, as casas de fundição existiram nas regiões de mineração. Isso nada tem a ver com a revolta de Beckmann, porque eram em regiões diferentes, Maranhão, Minas Gerais. Tá? Letra B. A revolta de Beckmann, esse movimento aqui no Maranhão, ele escancarava atritos entre portugueses e espanhóis na região de São Paulo. Né? Essa daqui está muito fácil de perceber que ela está errada. Né? Revolta de Beckmann é no Maranhão, não é em São Paulo. Nada tem a ver com a influência dos espanhóis aqui na região. Letra C. Derivou de conflitos entre bandeirantes e forasteiros na região mineradora. A letra C repete o erro da letra A. Né? A letra C está citando Minas Gerais. Né? A letra D também erra, porque, olha aqui, ó, casa de fundição, região de espanhóis e região de São Paulo. Bandeirantes e forasteiros na região mineradora. Para quem está com o material aí em mãos, a letra C está falando da Guerra dos Emboabas, né? Que foi um conflito entre os bandeirantes paulistas, que descobriram o ouro ali primeiro na região de Minas, e eles queriam monopolizar a exploração, e os chamados Emboabas. Quem eram os Emboabas? Eram os forasteiros. Quando corre a notícia de que Minas Gerais tem muito ouro, isso vai incomodar os bandeirantes, porque eles queriam monopolizar a exploração do ouro. Só que a notícia se espalha. E aí todo mundo começa a saber que tem muito ouro naquela região, e muita gente vai do Maranhão, da Bahia, do Piauí, do Brasil todo para a região de Minas Gerais. Vem gente de outras áreas coloniais, vem gente da África, vem gente de Portugal, porque a notícia vai se espalhando. Então isso vai gerar um conflito. Os bandeirantes encontraram o ouro primeiro e eles se sentiram no direito de só eles poderem explorar. Os forasteiros, que eram chamados de emboabas, né, também vão querer explorar a região. Então, isso aqui está se falando de um conflito na região de Minas Gerais e não no Maranhão. A letra D, ela erra porque ela cita Pernambuco, então, por eliminação, sobrou qual alternativa que fala corretamente sobre a revolta de Beckmann? A letra E. Ela reclamava a exploração econômica da metrópole. Quem é a metrópole? Metrópole é o país que coloniza. O Brasil era colônia, a metrópole era Portugal. Praticada pela Companhia de Comércio do Maranhão e dos clérigos. Quem são os clérigos? Clérigo é que faz parte do clero, é que faz parte da igreja. Quem são os clérigos? São os padres jesuítas. Então, o conflito da revolta de Beckmann vai ser um conflito em torno dessa elite colonial, dos jesuítas e da coroa portuguesa, que eles chamam aqui de metrópole. Tá? Então, a opção correta é a letra E. Vamos para a nona questão, também falando de revolta de Beckmann. A nona questão diz: a chamada revolta de Beckmann no Maranhão ilustra uma realidade produzida pelas peculiaridades do sistema colonial brasileiro. Sustenta-se nesse sentido que, letra A, o movimento revelou sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão.
né? Essa escassez de mão de obra escrava, ela vai ser um dos fatores, ela não é o único, tá, pessoal? Ela vai ser um dos fatores, né? Ele vai ser um dos fatores, essa escassez de mão de obra, que vai explicar o baixo desenvolvimento econômico do Maranhão nos primeiros séculos de colonização. Quando começamos a aula de hoje falando sobre São Luís ser um polo centralizador frágil, uma região de baixa circulação monetária, um dos fatores que vai explicar isso é porque as atividades econômicas aqui empreendidas, elas tinham uma baixa quantidade de mão de obra escrava em comparação às regiões de Pernambuco, da Bahia, de São Vicente, que tinha uma quantidade maior de escravizados para trabalhar nas atividades econômicas. Então, a revolta ela surge por conta desse problema de escassez de mão de obra, enfrentado pela elite colonial. Aí eles falam, vai limitar as próprias possibilidades econômicas da capitania, né? Quando eles limitam essas possibilidades econômicas. Então, aí de cara também a letra A está correta, né? Letra B. Tratou-se de um movimento nascido no interior da crise política pombalina. Outra dica aqui, ó. Eles estão citando política pombalina. Olha aqui, ó. Política pombalina para o Brasil. Período pombalino, século XVIII, né? Entre ali os anos de 1755, 1777, né? Entre as décadas de 50 e 70 do século XVIII. Período pombalino já no contexto já final de colonização. A revolta de Beckman é no final do século XVII. Você tem aí, turma, praticamente um século de diferença. A revolta de Beckman aconteceu muito antes do Marquês de Pombal implementar reformas coloniais aqui no Brasil, aqui no Maranhão. Letra C. A revolta revelou o descontentamento das elites locais diante da proibição estabelecida pelo governo de Dom João IV para o funcionamento das manufaturas no Maranhão, né? A proibição estabelecida para as manufaturas, isso não é uma questão que está presente na revolta. Em algum momento foi dito aqui para vocês que um dos fatores que levou os irmãos Beckman a iniciar o movimento e a revolta foi a proibição do funcionamento de manufaturas? Não foi, né? Na verdade, nem existia esse debate de implementação de manufaturas no Maranhão no final do século XVII. Letra D. O movimento buscou, contrariando os interesses de Portugal, o concurso de capitais holandeses para a agricultura maranhense, né? O que significa aqui o termo concurso aplicado aqui? Na verdade, ele está falando que o movimento queria dinheiro emprestado da Holanda para investir na agricultura maranhense. Falamos na questão anterior que os holandeses já não têm mais influência sobre a questão colonial maranhense nessa época. Eles já estão focados na atividade açucareira lá na América Central. Eles já foram expulsos do Brasil, tá? Então, eles não têm nenhuma interferência nessas questões ligadas às revoltas locais. E a letra E. O contexto da revolta foi a marginalização econômica do Maranhão. Isso até faz sentido, né? Se você pegar em comparação a outras capitanias, o Maranhão era economicamente uma região marginalizada, né? Na verdade, se a gente olhar toda a história econômica do Maranhão, né, até os dias de hoje, o Maranhão sempre fez parte da periferia econômica do país, né? E isso muito se explica pela questão colonial, que mesmo durante a colonização, numa lógica de exploração, o Maranhão também ficou muito à parte do foco das atividades econômicas coloniais aqui. Então, eles falam de marginalização econômica, mas por que a letra E está errada? Aí eles falam, decadência da sua mineração. Não existiu atividade de mineração no Maranhão nessa época. Tá? Eles estão falando aqui do contexto de Minas Gerais, século XVIII. Aqui não é Maranhão. A décima, a revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão entre 1684 e 1685, a Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco, a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, em 720,
possuem em comum o fato de terem sido movimentos. Olha aqui, ó. Revolta de Beckman, Maranhão. Guerra dos Mascates, Pernambuco. Revolta de Vila Rica, Minas Gerais. São todas revoltas nativistas que eu comecei a aula falando sobre isso. Então, as revoltas nativistas, elas tinham um objetivo comum. Qual era esse? Letra A. Tinham como objetivo a emancipação política da colônia. Para quem está aí desde o início da aula, que prestou atenção na explicação inicial, vocês já vão saber que essa daí está errada, né? Revoltas que tinham o objetivo de emancipação política da colônia são revoltas separatistas, né? Essa letra A estaria correta se a questão tivesse citando para vocês a Conjuração Mineira, lá de Tiradentes, e a Conjuração Baiana, lá dos Alfaiates, em Salvador. Mas eles estão citando revoltas nativistas. Essas revoltas, elas queriam maior liberdade de comércio, mas ainda dentro de uma lógica colonial. Eles não queriam a independência dessas regiões. Letra B. Expressavam a reação dos colonizadores em face da violência física e cultural a que eram submetidos. Uma perguntinha básica para vocês. Quem são os colonizadores? São os europeus, não são? E os descendentes de europeus. Os europeus e descendentes de europeus, dentro desse processo colonizador, eles sofriam violência física e cultural ou eles praticavam violência física e cultural? Né? Se essa letra B tivesse falando de indígenas e africanos, aí ela faria sentido. Mas dizer que os colonizadores sofriam violência física e cultural, os colonizadores escravizavam os indígenas e africanos. Os colonizadores vão impor a sua língua, a sua religião, seus hábitos, a sua cultura. Quem está praticando violência física e cultural é o colonizador, não são os colonizados, não são os indígenas e nem os africanos. Letra C. Punham em destaque a forte penetração do ideário liberal entre os diversos segmentos da sociedade colonial. Para quem está atento ao contexto histórico, vai perceber rapidamente que quando tem a expressão ideário e liberal, já sabe que está errado. Mas para quem não está com conteúdo fresco na mente, pessoal, ideário liberal tem a ver com o pensamento liberal, com o liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político. A ideologia liberal, que é tão difundida no mundo hoje, né, que se fala tanto aí no mundo, de liberalismo político, de liberdades individuais, de liberalismo econômico, de livre mercado, esse ideário liberal aqui, ele surge no século XVIII, lá no movimento filosófico chamado de Iluminismo, lá na Europa, na França, na Inglaterra, e essas ideias liberais, elas passam a chegar no Brasil ali no final do século XVIII, depois que tem a Revolução Francesa, que tem a independência dos Estados Unidos, conhecida como Revolução Americana. Só que a questão está falando de revoltas, olha aqui o contexto histórico, final do século XVII, início do século XVII, início do século XVIII. Estamos falando de uma época em que essas ideias liberais ainda não chegaram ao Brasil de maneira intensa. Então, não está se falando aqui de liberdade, de liberalismo político, de liberalismo econômico, de emancipação política. Essas ideias liberais iluministas, elas chegam no Brasil na segunda metade do século XVIII, principalmente no século XIX, onde você vai ter lá no contexto do Império o Partido Liberal, o Partido Conservador. Então, falar de ideário liberal na época colonial, principalmente na transição do século XVI, do século XVII para o século XVIII, está errado. Né? É o que a gente chama aí de uma expressão fora de contexto. Letra D. Essas revoltas evidenciavam os conflitos de interesses entre colonos e colonizadores. Perfeito. Olha aqui, ó. Conflito de interesses entre colonos e colonizadores. Revolta de Beckman, quem eram os colonos? Os irmãos Beckman, os membros das elites coloniais locais. Quem eram os colonizadores? Portugal e a Companhia de Comércio do Maranhão, que era vinculada aos comerciantes portugueses. Então, a revolta de Beckman
evidenciado esse conflito aí, tá? Vamos entender por que a letra E está errada. A letra E fala que essas revoltas visavam por fim ao exclusivo comercial. Essa expressão aqui ela é interessante. Exclusivo comercial é a mesma coisa que monopólio comercial. Então, anotem aí no caderninho de vocês, no material de vocês, exclusivo colonial ou exclusivo comercial é a mesma coisa que monopólio comercial. Ou seja, é um comércio, é uma relação comercial exclusiva entre colonos e Portugal. Não poderia ter alguém fora disso. Então, exclusivo comercial e monopólio comercial é a mesma coisa. Instruindo um regime de livre comércio com a Inglaterra. Os irmãos Beckman não queriam um regime de livre comércio especificamente com a Inglaterra. Eles queriam liberdade de comércio com quem quisesse comercializar com eles, tá? Não especificamente com a Inglaterra. Tá? Então, a opção correta para o gabarito de vocês é a letra D. Alguma dúvida? Estou aqui olhando o chat, qualquer coisa podem colocar aí no chat que eu vou respondendo. A última questão que fala sobre revolta de Becker, para a gente passar para o próximo tema, que é o século XVIII. A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que se insere no contexto da revolta de Beckman, se caracterizou como? Agora que a pergunta é diferente. Eles estão falando qual era a função da Companhia de Comércio. Ou qual a relação dela com a revolta. Tá? Letra A. Uma companhia cuja formação e cujos interesses monopolistas prejudicavam os grandes proprietários e comerciantes do então Estado do Maranhão. Tanto pelos preços dos produtos, foi o que eu falei para vocês no início da aula, eles vendiam mais caro e compravam mais barato dos colonos, quanto pela irregularidade no envio de navios. Quando se fala aqui de irregularidade no envio de navios, eles estão querendo dizer o quê? Que estava acordado anteriormente entre essas elites coloniais e a Companhia de Comércio que viria embarcações, navios trazendo mantimentos, trazendo produtos e também trazendo escravizados africanos. E aí esses navios não vinham com a regularidade prometida. Então isso incomodava a elite colonial. Por quê? Porque isso prejudicava o desenvolvimento econômico da região. Então esse é um fator preponderante aí. A questão monopolista, que prejudicava os colonos, que são os proprietários e comerciantes. A questão dos preços dos produtos, que eles compravam muito caro, e a irregularidade no envio dos navios. Então, a quantidade prometida de mantimentos escravizados não chegava da mesma forma que eles pretendiam. Letra B. Uma organização constituída por países europeus que desempenhou ao longo do século XVII o papel de conciliadora nas relações entre os estados do Brasil e Maranhão. Eu volto à pergunta da Vitória Camille, de mais cedo, quando ela perguntou, né, aqui no chat. A Companhia de Comércio era dos portugueses, né? E aqui, ó, a partir do que a gente está vendo, do que eu respondi ela anteriormente, ela era dos portugueses. Então, isso significa que a letra C está errada. Não era uma organização formada ou constituída por vários países. Ela era uma companhia de comércio vinculada a Portugal. Então, bem aí está o erro da frase. Aqui, ó, companhia de comércio pertencia a Portugal e não ao conjunto de países europeus. Letra C. Uma organização criada pela sociedade colonial destinada a defender os interesses de traficantes de escravos negros e indígenas dos dois estados do Brasil e do Maranhão. A letra C tem dois erros pontuais aí, né? O primeiro, que essa organização foi criada pela sociedade colonial local. É como se a Companhia de Comércio fosse criada ou pelos irmãos Beckman ou por outros membros da elite colonial. Se, na verdade, eles protestavam contra as ações da Companhia de Comércio, tá? Entenderam a contradição aí? Eles falam que essa sociedade colonial, essa companhia criada pela sociedade colonial,
ela defendia os interesses dos traficantes de escravos negros e indígenas dos dois estados, do Brasil e do Maranhão. Quando eles estão falando aqui dois estados, pessoal, para quem não estava na aula da semana passada, ou também para quem estava, que talvez não esteja se atentando, quando eles estão falando aqui dois estados do Brasil e do Maranhão, não são estados como a gente conhece hoje na República Federativa. São os estados coloniais. E aí eu vou voltar para o material teórico do slide, lá para a parte dos mapas no final. Né? Para quem está com o material aí em casa, são esses aqui, ó, os estados coloniais, e a questão está se referindo. Esses estados coloniais foi uma divisão que Portugal fez para melhor administrar o território brasileiro, né? A chamada América Portuguesa. Então, o que era o estado colonial, o estado do Maranhão aqui? É uma referência ao Maranhão, Grão-Pará, e depois, né, quando a capital é transferida de São Luís para Belém, lá no contexto pombalino, se torna o estado colonial do Grão-Pará e Maranhão. E o estado colonial do Brasil, que compreende toda essa área aqui de verde, ó, que tem como primeira capital Salvador, e que depois, também no contexto do período pombalino, que nós vamos estudar, se der tempo, começar a falar um pouquinho nessa aula, mas vai ser o tema principal da próxima aula, se transfere para o Rio de Janeiro. Uma das duas importantes mudanças que o Marquês de Pombal vai estabelecer aqui no Maranhão, aqui no Brasil, de maneira geral, uma delas foi expulsar os jesuítas, em definitivo, não só do Brasil, mas de todas as áreas coloniais, e ele vai transferir as capitais coloniais. Ele vai transferir a capital de São Luís, que era São Luís desde o século XVII, para Belém, e ele vai transferir a capital do Estado colonial do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Tá? São mudanças importantes que ele implementa aqui. Então, isso explica, pessoal, por que a letra C está errada. A letra D fala, um exemplo de organização comercial internacional que investia seus lucros em benefício dos camponeses livres do estado do Maranhão. A letra D repete o erro da letra B, falar que era uma companhia que pertencia de forma internacional, com vários países envolvidos, e não era especificamente Portugal. E o segundo erro, que ela atuava em benefício de camponeses livres do estado do Maranhão. Né? Longe disso, né? Nada de camponeses livres aqui. A Companhia de Comércio atuava para o interesse dos comerciantes portugueses. A letra E. Uma companhia que nos séculos 17 e 18 monopolizou o comércio do norte da colônia, né? O comércio do norte da colônia, com poderes que ultrapassavam as orientações dos governantes do Brasil. Na verdade, ela é especificamente a região do Maranhão, a Companhia de Comércio do Maranhão. Né? Companhia de Comércio do Maranhão. Então, esse é o erro aí da questão. Beleza? Vamos para a 12ª, acho que dá tempo de trabalhar mais uma ou duas questões. A 12ª já fala desse contexto do século XVIII, tá? De mudanças aí nas relações coloniais entre Portugal e a América Portuguesa, e falando também sobre o Maranhão. A questão 12 diz, no contexto da crise do sistema colonial português, destaca-se o governo de Marquês de Pombal. Olha aqui, ó, o chamado período pombalino. Isso aqui cai muito em questões sobre Brasil colônia, sobre Maranhão colonial. O Marquês de Pombal, pessoal, e aí é importante explicar, pode parecer bobo, mas muita gente comete esse erro. Como a gente está falando de revisão, né? Revisão de prova, o Marquês de Pombal não era rei de Portugal, né? Eu gosto de explicar isso em sala de aula para os meus alunos nas escolas, né? Que muita gente acha que ele era rei de Portugal. Na verdade, o Marquês de Pombal era um ministro de governo. O rei, naquela época, era Dom José I. E aí tem um ponto importante. Olha o período em que o Marquês de Pombal foi ministro de governo do rei Dom José I. 1750 a 1777. Pessoal, isso aqui é no auge do século XVIII.
O que está explodindo lá na Europa, nessa época? São as ideias iluministas. Né? É nesse contexto que tem um movimento muito importante na Europa, vinculado aos reis e rainhas da época, chamado de despotismo esclarecido. Talvez alguns de vocês tenham lembrado agora das aulas de história lá no tempo da escola. O que é o despotismo esclarecido? A palavra despotismo vem de déspota, ou seja, alguém que governa com profunda autoridade. Então, um déspota é um rei, é um ditador, né? É um faraó no Egito. São aquelas autoridades onde o poder se concentra de maneira muito forte nele. E geralmente são governos autoritários, né? Governos onde o poder se concentra de maneira muito intensa numa única pessoa. Só que aí eles juntam duas palavras que são um pouco contraditórias, né? Despotismo, que tem a ver com um governo absolutista, autoritário, de um rei, e esclarecido, que tem a ver com esclarecimento, com a questão da luz, do século das luzes, das ideias iluministas. Então, o que foi esse movimento do despotismo esclarecido, no qual o rei Dom José I e o ministro Marquês de Pombal estavam inseridos? O despotismo esclarecido, na verdade, foi uma prática comum em feita por alguns reis e rainhas da Europa, onde eles adotaram algumas ideias iluministas para modernizar o seu governo e modernizar o seu país. Afonso, esses reis e rainhas abriram mão do seu poder, da sua autoridade? Não. Eles vão se inspirar em algumas ideias iluministas, né? Ideias mais progressistas, mais modernas, para tentar desenvolver economicamente os seus países. E por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que essas ideias estavam se espalhando pela Europa, isso poderia gerar uma série de revoluções, como gerou futuramente, a mais famosa delas é a Revolução Francesa, e eles, se antevendo a esse movimento revolucionário, eles começaram a conceder pequenas concessões para a sociedade, tá? Ao mesmo tempo que eles vão governar de maneira mais racionalizada e burocrática. Vou traduzir tudo isso. Vamos lá. Eles vão afastar a dimensão religiosa do Estado. Por muito tempo, a igreja teve um controle sobre a educação, tanto em Portugal como no Brasil. É só lembrar dos jesuítas. Por isso que, durante o período pombalino, os jesuítas são expulsos do Brasil. Então, uma das perspectivas iluministas é da razão, do conhecimento humano, né? Então, a razão, a política estão separadas da questão religiosa. E por muito tempo isso estava o quê? Entrelaçado. Então eles entendiam que a religião era algo ligado à esfera individual da pessoa, à esfera particular do indivíduo. Que a religião não deveria interferir nas questões políticas e sociais. Por isso que muitos governantes, dentre eles Marquês de Pombal e o rei Dom José I, vão afastar a influência da igreja e dos jesuítas nas áreas coloniais. Né? Então, eles estão falando aí desse contexto ligado ao período pombalino. Tá? E aí eles falam, dentre as políticas adotadas nesse período, com relação ao sistema colonial português, ocorreu, letra A, concessão de direitos políticos aos colonos, por meio do fortalecimento das câmaras municipais, a tentativa de evitar a eclosão de revoltas emancipacionistas. Né? Turma, Marquês de Pombal é o ministro de governo de um rei colonizador. Quando que vai acontecer do país colonizador conceder direitos políticos a mais aos colonos? Né? Essa frase aqui ela é contraditória. Na verdade, o que está acontecendo aqui é como se o Marquês de Pombal e o rei Dom José I estivessem incentivando essa liberdade, essa excessiva liberdade política dos colonos, e ao contrário. Na verdade, eles queriam controlar ainda mais a dinâmica colonial, por isso que eles vão aumentar os impostos, mudar as capitais coloniais, reformar a relação colonial aqui. Então, a letra A tem esse erro. Eles não queriam também fortalecer as câmaras municipais, que na época colonial eram conhecidas como Câmara dos Homens Bons, né? Quem eram os homens bons? Os membros da elite local. Essa Câmara era uma esfera de poder restrita a quem tivesse muita grana. Então, você não está falando do poder sendo exercido aqui de forma democrática.
Letra B, a promoção de atividades manufatureiras na colônia americana como forma de contrabalancear a crise da economia mineradora, né? Quando o Marquês de Pombal implementa essas reformas, é no contexto onde o ouro está acabando lá em Minas Gerais. Então, ele precisava implementar uma nova dinâmica econômica no Brasil, nas áreas coloniais, também no Maranhão, porque a atividade mineradora está entrando em declínio, em crise, o ouro está acabando. Só que tem um fator preponderante aí. A coroa portuguesa nunca quis que se instalassem fábricas ou manufaturas no Brasil. E é uma lógica muito simples, pessoal. Por que Portugal não queria que se instalassem fábricas e manufaturas no Brasil? Porque eles queriam continuar forçando as elites coloniais aqui no Brasil a comprar os produtos das fábricas portuguesas. Se os brasileiros começassem a implementar fábricas, né, as elites coloniais, melhor dizendo, né, falar de brasileiro aqui ainda não, as elites coloniais começassem a abrir fábricas e manufaturas, né, essas elites começariam a produzir o que eles compravam lá fora de Portugal. Então é uma lógica muito simples, né? A colonização aqui proibiu por muito tempo a implementação de fábricas e manufaturas. Então, o erro da letra B é falar que o Marquês de Pombal incentivou a promoção de atividades manufatureiras. Na verdade, ele vai proibir ainda mais. Ele vai fechar esse ciclo. Letra C. A aliança com os jesuítas, que intensificaram sua ação missionária na Amazônia, consolidando o domínio metropolitano na região. Comecei a questão falando, antes de responder a questão, na verdade, né, comecei falando que uma das grandes mudanças que o Marquês de Pombal implementou na política colonial brasileira, né, da América Portuguesa, foi afastar a influência da igreja, foi justamente expulsar os jesuítas das áreas coloniais portuguesas, não só do território brasileiro, mas como de outras colônias portuguesas na África, na Ásia, eventualmente. Por que Pombal faz isso? Porque a igreja, os jesuítas, estavam se tornando uma espécie de estado paralelo dentro das áreas coloniais. A igreja, os padres jesuítas estavam com tanta influência sobre os indígenas, sobre a população local, que isso estava atrapalhando os interesses comerciais da coroa portuguesa. Então chegou um momento que essa relação ficou insustentável. Então a igreja acabou se tornando um estado dentro do estado colonial. Então isso fez com que Portugal expulsasse os jesuítas das áreas coloniais a partir dessa medida implementada pelo Marquês de Pombal. Então não existiu uma aliança com os jesuítas. Existiu, na verdade, a expulsão definitiva dos jesuítas do território que hoje compreende o Brasil. Letra D. A ampliação da política mercantilista com a criação de companhias de comércio que incentivaram a monocultura cafeeira em substituição à cana-de-açúcar. Sobre ampliação da política mercantilista, isso aqui está correto. Ou seja, Portugal vai ampliar o seu domínio mercantilista no Brasil. Mas o que tem de errado aqui na afirmação é falar de café no século XVIII. Monocultura cafeeira. Tomem nota aí, anotem no material de vocês. Economia cafeeira no Brasil, né, de maneira intensa e mais forte a partir do século XIX. Né? E o auge da produção cafeeira é no início do século XX, né, na transição do século XIX para o século XX. Então, falar de economia do café, monocultura cafeeira, já é numa época do Brasil independente. O Brasil não é mais colônia. O Brasil já é um país independente, ali no final do Império, início da República. Então, sobrou como alternativa correta a letra E. Né? A letra E fala: a reforma da administração colonial, pela qual Belém tornou-se capital do estado do Grão-Pará e Maranhão, e o Rio de Janeiro se tornou capital do estado colonial do Brasil. Né? Foi o que eu comecei falando a questão de uma das grandes mudanças implementadas pelo Marquês de Pombal aqui na letra E. Tá? Então, o gabarito de vocês aí, letra E, já está chegando aqui a nossa hora. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a galera que participou aí no chat, né? Muita gente aí participando também, assistindo a aula. Espero ter esclarecido algumas questões, algumas dúvidas, espero ter ajudado aí vocês a ampliar um pouco da visão aí, do olhar de vocês sobre o contexto da história do Maranhão.
No nosso próximo encontro, vamos trabalhar a partir da 13ª questão, já a transição do século XVIII para o século XIX, a questão da adesão do Maranhão à independência, e aí a gente já pula para a parte do Brasil, do Maranhão Império e Maranhão Republicano, tá? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço e até a próxima aula.